E aí eu chamo a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, que segue na fronteira entre Colômbia e Venezuela e vem trazer as atualizações de momento. Lembrando, né, que a fronteira foi reforçada depois dos ataques dos Estados Unidos. Como é que está o cenário por aí, Lu? Conta pra gente, mostra o local onde você está agora. Muriel, o cenário por aqui ainda é de muita tranquilidade. A gente vê agora já no horário do almoço aqui em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, um aumento do fluxo de pessoas. Os relatos que a gente tem escutado por aqui é que os venezuelanos saem da Venezuela em direção à Colômbia num bate e volta realmente para fazer compras, porque afirmam que os preços na Colômbia são mais baratos do que os atualmente cobrados na Venezuela. A gente também escutou relatos de pessoas indo para a Colômbia para comprar remédios que não encontram na Venezuela. É importante lembrar que a Venezuela superou aquela grave crise de escassez que viveu entre 2014 e 2018, porém ainda encontra algumas dificuldades. Essa questão dos remédios, por exemplo, é uma das dificuldades apontadas pelos venezuelanos, e também falamos com uma venezuelana que contou que estava indo para Cúcuta, que estava vindo aqui para a Colômbia, justamente para retirar dólares, para sacar dólares que familiares dela que moram no exterior mandaram. E diante dessa incerteza sobre o que vai acontecer na Venezuela depois da captura de Nicolás Maduro, dos bombardeios a diversos pontos, principalmente de Caracas e dos arredores, e toda essa situação em que a gente não sabe como vai ser ou a sucessão ou a transição para um novo governo aqui na Venezuela, o ambiente é de incerteza. Então, o que ela relata é ela, por exemplo, indo buscar dólares na Colômbia para poder se precaver para o caso de que algo aconteça, mas também o que me relataram aqui é de filas nos comércios, nos supermercados para comprar alimentos. Então, uma população aqui do lado venezuelano, a gente está aqui quase na fronteira, a gente está na ponte que divide a Colômbia com a Venezuela. Essa é uma das principais passagens fronteiriças. A gente está na ponte nacional Simón Bolívar. Na metade dessa ponte é justamente onde começa o território venezuelano. A gente consegue observar no fundo da ponte uma placa dizendo bem-vindos à Venezuela. Aqui mais perto de nós, bem-vindos à Colômbia. Então marca aí essa divisão entre os países. A gente recebeu a orientação aqui de não tentar se aproximar do lado venezuelano sem visto, porque não tem uma delimitação muito clara aqui nessa fronteira. Então, o relato das pessoas aqui é que às vezes as pessoas passam sem perceber, jornalistas estrangeiros, por exemplo, que não têm visto para trabalhar na Venezuela e acabam detidos. Então, se aproximar muito pode representar um perigo para a gente. Então, a gente fica aqui do lado colombiano, Colômbia que não exige visto para os jornalistas, ao contrário da Venezuela, Muriel, que nos últimos anos se fechou muito, a imprensa internacional é impossibilitada de entrar. Em momentos, eles autorizam a entrada de jornalistas na Venezuela, mas foi um país que se fechou muito para cobertura de imprensa, e isso a gente vivencia aqui na fronteira. A gente encontrou com jornalistas de diversos países do mundo que vieram aqui para Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, para ver como está essa movimentação aqui na fronteira, mas também com o anseio, o desejo de entrar na Venezuela para cobrir no terreno os acontecimentos, ver o que está acontecendo lá, e não podem passar porque a Venezuela não está concedendo visto para jornalistas entrarem e comprovarem aí nas ruas o que está acontecendo no país. Então, foi um regime que foi se fechando ao longo dos anos para a imprensa. Quando dá visto é realmente por alguns dias, e isso, claro, dificulta a gente saber o que realmente está acontecendo na Venezuela. Houve também um processo de compra de veículos de comunicação e ameaças, e diversos veículos de comunicação que antes eram opositores na Venezuela, isso é importante ressaltar, antes eram opositores, uma posição muito dura contra o regime, agora são completamente a favor do regime, praticamente reproduzem as mesmas notícias dos sites estatais. Então, a Venezuela é um país muito complicado para se informar com veículos venezuelanos, apesar de, claro, ter algumas iniciativas aí de jornalista tentando combater essa censura que acontece, essa repressão à livre informação, Muriel. Mas, voltando à questão da fronteira, o presidente Gustavo Petro anunciou
ontem a mobilização de 30 mil militares para a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. A gente chegou aqui, a gente viu militares posicionados na fronteira com carros blindados, mas acabamos de conversar com o comandante desse pelotão e o que ele disse é que não há mudança na quantidade de militares que estão na fronteira, que é natural essa quantidade de militares fazendo a proteção da soberania colombiana, e também afirmou que não há nenhuma alteração na livre circulação de pessoas, que a circulação continua normalmente por aqui. Porém, o governo colombiano está preocupado, claro, com que esses eventos, com a possibilidade de que esses eventos na Venezuela gerem algum tipo de emergência humanitária, criou um comando unificado para atender qualquer situação de necessidade de direitos humanos e de saúde aqui na fronteira com a Colômbia, porque, claro, a Colômbia, país vizinho da Venezuela, é um dos países da América Latina que mais recebeu migrantes venezuelanos nos últimos anos. A estimativa é que sejam cerca de 3 milhões de venezuelanos na Colômbia. E só uma última coisa, eu já devolvo para você, Muriel, é importante falar dessa migração venezuelana, que estima-se que cerca de 8 milhões de venezuelanos tenham deixado o país nos últimos anos, e isso alterou a rotina das cidades na Venezuela, Muriel. Se criaram empregos na Venezuela, por exemplo, trabalhos de gente cuidando de casas, de pessoas que deixaram o país. As casas ficam vazias, as pessoas ficam com medo de ocupação e pagam alguém para ir cuidar dessa casa, para ir dar uma olhada de vez em quando. Também surgiu outro tipo de trabalho, que é cuidar de idosos. Muitos jovens saíram da Venezuela ao longo desses anos em busca de melhores oportunidades e os idosos ficaram sozinhos. Então, pagam cuidadores, pessoas que façam companhia para essas pessoas mais velhas, que saiam para passear no parque, ajudem a fazer compra, para que essas pessoas não fiquem sozinhas. Essa foi uma das consequências da grande migração de venezuelanos. Muitos jovens saíram do país e acabaram ficando muitos idosos sozinhos no país, esperando a volta de seus familiares em algum momento. A gente fica nessa expectativa para tentar entender o que vai acontecer a partir de agora, Lu. E eu queria que você relembrasse para a gente, porque você esteve na Venezuela recentemente. Eu lembro quando você mostrou a ata de uma central eleitoral para a gente, você acompanhou em loco as eleições na Venezuela, e queria que você trouxesse um pouco do que você viu naquele momento por lá, diante desse cenário, e o que você consegue ver mesmo distante, já na fronteira, e o que pode acontecer a partir de agora. Pois é a grande expectativa, justamente a descrição que a gente tem dos venezuelanos, Muriel, é que a situação é de completa incerteza. A gente vê essa situação da captura de Nicolás Maduro, do anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos vão passar a governar a Venezuela até a transição. Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez afirmando que estão preparados para assumir o poder, mas ao mesmo tempo Donald Trump desautorizando aí essa pretensão de Maria Corina, falando que ela não tem o respeito total da população venezuelana. Então é uma situação muito difícil, em que a gente vê aqui pelo relato das pessoas que os militares venezuelanos ainda estão no controle, por exemplo, aqui da fronteira. Não houve uma sublevação contra os chavistas que se mantêm no poder. A gente vê aí o Tribunal Supremo de Justiça anunciando que a vice-presidente Delcy Rodrigues deve assumir a presidência até um retorno de Maduro, sem definir muito bem se a ausência dele é uma falta absoluta, se é uma falta temporária, o que gera aí margens para diferentes interpretações da Constituição, sem dizer qual prazo que ela vai ficar no poder, porque se isso for considerado uma falta absoluta, ela precisa convocar eleições em até 30 dias, mas se for uma falta temporária, ela pode ficar por 90 dias e um prazo prorrogável, sem necessariamente convocar as eleições. Mas o que o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela fala é que é uma medida cautelar e que é emergencial, que é uma situação excepcional, então que não é nem temporária, nem absoluta. Então a gente não sabe se Delcy Rodrigues, quanto tempo Delcy Rodrigues vai ficar no poder até convocar novas eleições, se vai convocá-las, Muriel. Isso, tem que ver geralmente o que faz mais sentido para o regime de Nicolás Maduro, agora de Delcy Rodrigues. Obrigada, viu? A gente vai continuar juntas, Lu. Bom trabalho para você por aí.